Eu acho que tá torto. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a 100 miligramas. Primeiro vídeo de janeiro, mês de férias por aqui, mês de verão, calor intenso. Gente, só não repara porque durante o verão vai ter a companhia ilustre do nosso ar-condicionado, porque não tem condição. Tá um apocalipse lá fora. Tá assim, o fim do mundo. É um calor imensurável, não tem como medir. Então, estamos aqui depois de uma breve aparição no final do ano, né, desejando um feliz 2026, e lancei uma pergunta. Nessa pergunta, essa reflexão, eu perguntava se você é imune a todo esse período de fim de ciclo, né, final de ano, início de ano, e como você lidava com isso. Então, o meu período de férias, ele até antecede o final do ano, um pouquinho do final do ano, mas eu considero que eu entro realmente de férias depois que passa Natal e Ano Novo, né? Passou Natal e Ano Novo, passaram as obrigações sociais, passaram as questões, né, de agito e tal, de correria, você finalmente se dá conta de que o ano começou. O ano está apenas começando. Então eu vim aqui hoje sem pauta, sem pesquisa, sem lenço, sem documento, sem eira, sem beira, enfim, bater um papo sobre isso, que é baseado mais na minha experiência do que em qualquer outra coisa. Então não usei nenhum artigo científico para tratar disso, simplesmente, pura e simplesmente experiência. Então, final de ano, para mim, acredito que a partir de um dado momento da vida, começou a significar fim de um ciclo exatamente. Então, é um período do ano que eu gosto de ter a casa arrumada, digamos assim, né? Eu gosto de ter as coisas organizadas. É como se eu precisasse encerrar aquele ciclo com tudo ali no lugar. Só que eu notei que isso pode ser um fardo. Pelo seguinte, porque as coisas não funcionam assim. Você não vai ter a casa em ordem, você não vai ter tudo em ordem da maneira quando você quer. Mas a gente depende de circunstâncias, a gente depende de outras pessoas e a gente precisa se articular com tudo isso para que as coisas aconteçam, para que as coisas se organizem. Então, de uns anos para cá eu decidi que eu não ia me apavorar nem me desesperar com o final do ano, mas que na medida do possível ia colocar as coisas nas suas devidas caixinhas, na medida em que eu conseguisse, na medida que fosse possível. Então é uma época que eu gosto de fazer uma arrumação geral na casa, né, de tudo, gente, desde escritório, desde cozinha, guarda-roupa, maquiagem, tudo, e ver o que dali importa realmente ficar, importa pra mim, e o que importa ir embora. Eu acho que é algo um tanto quanto simbólico também, sabe? No que você tá revendo coisas e peças e objetos que sirvam para você, que continuem servindo para você, e outros que não servem mais, você também pode estar articulando isso com a sua própria vida e vendo quais são as coisas que no decorrer daquele ano valem a pena ficar, valem a pena ganhar um lugar de recordação, e quais são as coisas que você tem que mandar embora, que você precisa se desfazer. Esse é um ponto. Um outro ponto eu não vou ter a casa arrumada, preparada para o ano seguinte, do jeito que eu quero sempre. Acho que eu já toquei nisso aqui, né? Então, não preciso me colocar o fardo de ter
que cumprir todas as minhas metas até o dia 31 de dezembro, porque lá no início do ano eu falei que eu ia fazer isso, aquilo. Não. E aí a gente já parte para um terceiro ponto. As metas. Estão faladas as metas? Ou as listas? Você tem listas de final de ano? Comenta aqui. Você tem metas para o ano novo? Comenta aqui também. Bom, já tem um tempo que eu não faço esse tipo de coisa, sabe? Mas eu lembro de uma coisa que foi meta na minha vida e funcionou super. Eu roía muita unha. E eu lembro de um ano novo, eu estar toda enfeitada, emperequetada, devidamente embonecada, e a minha unha estava um caco. Eu olho para a unha e falo, isso não devia estar assim no final do ano, numa data tão festiva, e enquanto eu estou toda arrumada, bonita, e a unha está um caco. E aí, naquele dia, eu fiz um pacto comigo mesma. Eu digo, eu não vou roer mais a unha, porque eu quero minha unha bonita. E eu não sei o que aconteceu, mas toda vez que eu pensava em roer a unha, eu lembrava daquela afirmação, e lembrava daquela situação toda, e dizia, não vale a pena, não vou roer a unha. E, de fato, eu parei de roer a unha. Eu acho que eu tinha 16 anos, não lembro, mas isso foi há bastante tempo. E parei de roer a unha. Enfim, fique à vontade para fazer metas, se assim você gosta de se organizar. Mas saiba que elas não podem ser um peso para você. Elas podem ser uma orientação mais do que uma obrigação. Então, se você, por exemplo, tem coisas a decidir e coisas que você quer fazer, acho que o início de ano é um bom momento para você pensar nisso. Mas que não seja algo do tipo a vida é inflexível. E aí chegamos no nosso último ponto, creio eu, que é exatamente o início de ano. Gente, início de ano tem um certo peso nas nossas cabeças. Não tem, né? Não. A gente sai, é igual assim, aloprado, sabe? Com vontade de fazer tudo, viver tudo, aproveitar o máximo do verão, porque depois já vem o inverno, vai vir trabalho e tal, principalmente para quem tira férias em janeiro, né? E assim, uma coisa que eu entendi é que janeiro é mês de férias e eu não preciso e não tenho que fazer todas as minhas obrigações para estar com tudo pronto para que o ano aconteça. Então, entenda que é início de ano, sim, é um momento propício para você se planejar, se organizar, para você rever metas, para você traçar metas, mas viva acima de tudo, né? Vamos deixar com que as coisas passem a existir, né? Passem a acontecer, ok? Então, dessa forma, na minha experiência, né? Eu entendo realmente o início de um ciclo, que quando o ano começa, você está iniciando um novo ciclo, realmente uma questão de calendário, folhinha, mais um dia, eu sei. Mas na nossa cabeça, na nossa cultura, se fôssemos, sei lá, na tribo dos Marubo na Amazônia, talvez a ideia seria outra, talvez a história fosse outra, mas nós não somos, nós somos ocidentais, nós somos advindos de uma cultura greco-romana, então na nossa cabeça o calendário ele exerce uma influência muito grande, né? Ele pauta várias coisas na nossa vida. Então, muito interessante você aproveitar esse momento, né? É o que eu faço. Eu aproveito esse momento de início de ano para refletir sobre algumas coisas, para pensar como vou lidar com esse ano que está vindo. Vou pensar em prospecção, mais do que em planejamento. Planejamento é importante, sim, mas eu gosto de pensar nessa ideia de prospecção, para que seja para que as coisas fluam
de uma forma assim mais flexível e tangível. Bom, esse é o meu recado para hoje. Provavelmente não deverei dar as caras por aqui mais em janeiro, porque eu estou de férias. Talvez shorts, mas eu não prometo. Eu vou passar a não prometer coisas para vocês. Enfim, e é essa reflexão que eu tenho para hoje. Fiquem com Deus, aproveitem o verão com saúde. E falando em saúde, saúde e tchau!